Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos ao vivo para mais uma live para eu falar para você, para eu te ensinar como você faz para identificar e eliminar a causa raiz dos bloqueios, já num primeiro atendimento e com 100% de precisão. Eu sou Grazi Bianchini, sou mentora de terapeutas e terapeuta também, atuo nessa área ajudando você que é terapeuta a identificar melhor e também já eliminar esses bloqueios, né, que causam desequilíbrios para o seu cliente. E isso tudo você vai ver que é muito simples de identificar e que você pode melhorar muito as suas técnicas de atendimento com esse conhecimento. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa live é direcionada para todos aqueles que querem se tornar terapeutas ou para aqueles que já são terapeutas e querem aprimorar suas técnicas. E eu vou falar hoje sobre um procedimento maravilhoso, algo que realmente fez toda a diferença no meu trabalho, principalmente no início da minha carreira como terapeuta. Então, eu vou falar de algumas técnicas aqui que são apropriadas, principalmente para quem está iniciando o seu processo aí como terapeuta. Então, seja muito bem-vindo. Já vamos iniciar aqui a proposta, gente, dessas aulas de terça-feira é realmente a gente fazer um momento especial para você que é terapeuta, você que quer se tornar um terapeuta, ter como base esse conhecimento para que você se desenvolva muito bem nessa área. Porque eu vejo que cada vez mais, né, nós precisamos de profissionais preparados e cientes do que fazer, porque tem alguns procedimentos que eles são complicadíssimos de você aplicar num primeiro instante, quando você inicia um processo terapêutico. É como se você não tivesse ainda a bagagem necessária para você executar alguns procedimentos. Porém, esses que eu vou passar hoje para você, você pode executar com segurança, sabendo que eles vão gerar resultado, porque isso é imediatamente o efeito que você aplica uma técnica e ela já te dá o efeito. Então, você se sente muito mais seguro e muito mais confiante de iniciar esse processo. E eu quero passar para vocês que muitas vezes, né, nessa trajetória de a gente se tornar terapeuta, vem muitos receios, né? E eu acho que o principal receio que eu tinha quando eu iniciei nessa profissão era de saber assim, será que o que eu estou fazendo, como eu estou conduzindo, realmente está trazendo resultado? Está trazendo efeito para o meu cliente? Né? Então, isso é muito importante da gente avaliar, porque quando a gente se faz essa pergunta, né, e não fica presa no ego, não, o que eu sei já é o suficiente, já fiz um curso e já sei aplicar a técnica. Gente, a gente que trabalha nessa área, nós que trabalhamos com esse campo de consciência, do qual a gente desconhece muita coisa a gente desconhece. Então, trabalhar com as dores das pessoas não é tão simples assim. Embora tenha técnicas que deixam esse momento com muita simplicidade. E é isso que eu quero passar para vocês. Que quando você está iniciando numa carreira terapêutica, é muito importante você ter procedimentos e técnicas simplificadas, técnicas que vão realmente proporcionar um efeito instantâneo e, porém, essas técnicas elas são simples de serem aplicadas. E tem um procedimento que são várias técnicas, né, que eu comecei a desenvolver como profissional há muitos anos atrás já. Eu atuo nessa área terapêutica há quase 15 anos, né? Mais de 15 anos, quase 15 anos.
E nesse caminho eu fui desenvolvendo algumas habilidades, um conhecimento que eu fui buscando em alguns livros, conhecimentos de cursos, conhecimentos que veio no momento do atendimento, que eu consegui identificar um procedimento que traria um alívio para aquele cliente, e aí eu passei a adotar aquele procedimento como um procedimento padrão, que trazia movimentações bem interessantes de alívio, de liberação para aquele cliente. Então, no momento que eu fui construindo, né, esses movimentos que eu fui fazendo de construção dos métodos terapêuticos que eu uso, eu observei algumas coisas bem importantes, principalmente nesse início dessa trajetória profissional como terapeuta. Que no início você não tem muita experiência. Então, hoje eu estou falando mais, gente, sobre esse início. Como é que você inicia com técnicas terapêuticas simplificadas que vão gerar efeito imediato no seu cliente? Então, quando eu iniciei nessa carreira terapêutica, eu percebi que tinha uma coisa que atrapalhava muito os meus atendimentos. Uma coisa que atrapalhava muito e que trazia um peso muito grande para mim, que trazia um cansaço. E essa situação é quando eu queria fazer algo pelo meu cliente. Quando eu queria muito trazer uma solução para ele. No momento do atendimento, quando eu tinha essa postura de ficar ali querendo, não é testando técnicas, né? Porque o teste das técnicas, o procedimento ali deve ser aplicado, né? Mas quando eu tinha uma intenção por trás, assim, nossa, eu quero gerar um resultado para esse cliente, isso me trazia menos resultado, menos conexão de fato com aquilo que o cliente precisava e me trazer um peso. Então, eu até conversei com uma das mestres que eu tive no caminho aí de terapêutico, que foi uma das minhas professoras de formação em Reiki, e ela disse assim: Grazi, um terapeuta iniciante não tem técnicas aprofundadas ainda para você desenvolver um trabalho sensacional com aquele cliente. Você não tem ainda essa habilidade. Você tem algo simples, mas que funciona. Você tem algo simples e que funciona. Então, aplica esse algo simples e que funciona sem uma intenção. Permanece num campo da neutralidade. Quando ela falou essa palavra para mim, neutralidade, ali fez muito sentido, porque eu não estava num campo neutro. Eu estava com uma expectativa de ajudar realmente, de trazer resultado, porque eu estava me desenvolvendo nessa área. Eu queria realmente saber se as técnicas que eu aplicava, que eu desenvolvia, eram eficientes para aqueles clientes, né? Para aquelas situações. Então, quando eu comecei a atuar de uma forma técnica, que é isso que eu estou tentando aqui passar para vocês. Gente, quando eu comecei a atuar de uma forma técnica, o que é uma forma técnica? É você simplesmente aplicar a técnica, sem um laço emocional nesse atendimento. Quando você entra nesse campo da neutralidade e quando você simplesmente aplica a técnica exatamente como ela é, você também libera esse cliente a sentir com mais força ainda os efeitos daqueles procedimentos técnicos. Porque sim, gente,
Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas o terapeuta, ele vai muito pela sua intuição, é um dom, é não sei o quê. Não é bem assim. Tem coisas técnicas que, se você sabe ler, né? Tem um procedimento que a gente lê como está aquele cliente. A gente avalia como está aquele cliente. E não tem nada a ver com o meu dom, com a minha sensibilidade, que não tem nada a ver com isso. São procedimentos técnicos, aonde você consegue identificar esses bloqueios, identificar, que eu até falo, né, para vocês, identificar com 100% de precisão esses bloqueios. São técnicas que, quando você aplica exatamente essas técnicas, você tem um efeito, você traz um efeito, tá? Então, muitos terapeutas iniciantes, eles se embolam nesse procedimento porque eles têm uma expectativa por trás, né? Uma expectativa de, muitas vezes, trazer um resultado que independe dele, da vontade dele. O resultado, se você aplica só o procedimento técnico, ele é muito mais fácil de vir, porque não está, o resultado do seu cliente não está atrelado à sua vontade de ajudar. Não está. O resultado do cliente está atrelado a diversas informações. E quanto mais você coloca intenções ali naquela relação, mais se distancia do essencial, né? Do essencial mesmo. Então, isso a gente só vai aprender, gente, com a experiência. Você vai ver que tem um ponto onde realmente você pode ajudar muito aquela pessoa, mas ele independe da sua vontade. A vontade, ela é nula, tá? Beleza. Falando isso, Grazi, entendi. O ideal é que eu entre numa posição neutra, né? Que principalmente aí nesse início de formação terapêutica, eu me policie a perceber se eu estou tendo alguma intenção ou se eu estou nesse campo da neutralidade. É isso aí, tá? Então, permaneça no campo da neutralidade. Um outro ponto muito importante agora, que é você desenvolver as habilidades técnicas, tá? Grazi, que habilidades técnicas são essas? Bom, existe essa metodologia que eu desenvolvi ao longo da minha vida profissional como terapeuta, de ter realmente procedimentos, e são procedimentos simples, muito simples, para atuar em cada situação que o cliente me trazia. Então, nessa época, que eu comecei o procedimento de atendimento como terapeuta, eu atendia muitas pessoas com o Reiki, né? O Reiki foi a minha porta de entrada e eu acho ele uma ferramenta maravilhosa. Mas eu sentia também que tinha procedimentos que eu precisava aplicar durante a sessão de Reiki, procedimentos técnicos. E aí eu fui construindo essa gama de procedimentos técnicos para trabalhar com cada necessidade que o meu cliente apresentava. Então, esse conhecimento, essas técnicas, elas foram sendo construídas com base no quê? Primeiro, nos cursos, nas formações, nos livros que eu lia, o conhecimento que eu buscava. Segundo, em conhecimento prático. Então, tem técnicas que eu coloco no meu guia de procedimentos ali, que foram técnicas que não tem em nenhum livro, não tem em um curso de formação que você vai fazer, porque foram técnicas que eu desenvolvi no próprio procedimento.
como eu atendia muita gente, chegava a atender, teve dias que eu cheguei a atender 8, 9 pessoas num dia, com esses procedimentos. Eu tinha muita experiência ali, eu tinha um laboratório grande ali. Para o quê? Para identificar aquilo que funcionava e o que não funcionava, para determinadas situações. Então, com isso, eu fui criando um protocolo de atendimento. E esse protocolo, ele contém técnicas para quê? Por isso que é importante o terapeuta iniciante e qualquer terapeuta, né, ter esse protocolo. Por quê? O que eu trabalho ali? Então, no procedimento do Reiki, para quem não conhece, ele trabalha com a energização, né? Ele é uma técnica de energização. Porém, algumas vezes você precisa aprofundar algo. Não basta você ficar ali energizando, você precisa muitas vezes limpar aquele campo do cliente. Então, você tem técnicas de limpeza daquele cliente, daquele campo energético. Nesse meu protocolo, tem essa técnica de limpeza, várias técnicas de limpeza, na verdade. Tem técnicas específicas para desbloquear esse desbloqueio que eu utilizo nesse procedimento, ele é um desbloqueio que trabalha tanto o emocional quanto o físico, porque ele é um desbloqueio que a gente atua no corpo mesmo. Então, é um procedimento maravilhoso para você desbloquear campos energéticos, né, que estão, esses fluxos energéticos que estão bloqueados no seu cliente. E isso traz um alívio imediato. Quando você aplica essas técnicas de desbloqueio, você traz um alívio imediato. Então, tem técnicas de limpeza, técnicas de desbloqueio, técnicas para saber e conduzir influências espirituais. Se por um acaso esse cliente está sofrendo com essa dinâmica de influência espiritual ou influências de campos espirituais, tem procedimentos adequados para isso. E nesse procedimento, você aplica e também identifica o resultado imediato. Imediatamente você percebe se aquilo aliviou ou não. Se aquilo já foi resolvido ou não. Imediatamente você sabe disso. Aí tem técnicas de liberação do chakra cardíaco. Liberação desse chakra. Para quem participou da jornada do terapeuta de primeira, tinha uma técnica lá que eu ensino também nesse procedimento padrão de terapeuta, que está lá que foi passado, né, nessa jornada do terapeuta de primeira, para você liberar o chakra cardíaco do seu cliente. Porque ali você também trabalha as emoções, as memórias que acarretam bloqueios emocionais. Eu tive uma cliente uma vez, na verdade são vários relatos que eu tenho desse desbloqueio do chakra cardíaco, mas duas delas foi muito, muito interessante. Uma eu já estava atendendo há muito tempo, já estava atendendo há bastante tempo, só com os procedimentos ali de terapia vibracional, né? Estava atendendo ali. E aí, toda vez que ela vinha, ela estava com o chakra cardíaco dela bloqueado. Toda vez. A gente desbloqueava e ele voltava a bloquear. Aí, eu fiz uma avaliação um pouco mais profunda com ela. Fui ver aonde que estava, né, a raiz dessa questão, desse problema.
Fui ver onde que estava exatamente, porque eu via, nesse momento, gente, eu ainda estava iniciando os procedimentos, né? Então, eu não tinha uma habilidade tão grande assim de identificar num primeiro atendimento aonde que estava a raiz do bloqueio da pessoa. Eu não tinha essa habilidade. Depois eu fui construindo essa habilidade. Então, essa cliente, ela estava ali retornando. Ela tinha um alívio, mas ela retornava. E aí teve um dia que eu comecei a aplicar o procedimento de liberação do chakra cardíaco, um dos procedimentos, e aí eu fui conduzindo ela num processo de identificação desse bloqueio. Eu conduzi ela. E aí chegamos na raiz da questão, que era um afastamento com a mãe. Esse afastamento com a mãe, ele tinha acontecido lá na infância, né? Teve uma história por trás desse afastamento, que foi muito traumático, sim. E aí eu fiz alguns movimentos com ela e depois conduzi ela ao procedimento de trabalhar o amor interrompido com a mãe. Foi isso que a gente fez. Gente, essa pessoa, depois disso, ela mudou tanto fisicamente. Ela andava, ela parecia assim, ela estava completamente desconectada de quem ela era. Ela andava só de camiseta, ela era uma menina nova assim ainda, né? Andava só de camisetão, de tênis, de calça jeans. E tudo bem a pessoa andar assim, mas ela só andava nesse estilo. Quando ela retornou depois desse procedimento, ela disse assim, Grazi, olha o que eu fiz. Eu mudei completamente. Ela cortou o cabelo, fez um corte moderno, começou a mudar o seu estilo de se vestir, muito mais feminino, muito mais, sabe, bonito, né? Ela estava realmente colocando a beleza que ela tinha para fora. E ela disse assim: a mudança interna foi tão grande, eu nunca esqueço disso que ela falou. A mudança interna foi tão grande que eu tive que mudar o externo também, porque eu não me reconhecia mais aquela forma que eu me vestia, que eu era, que eu andava por aí. Então, gente, adotar as técnicas certas, os procedimentos certos, para você identificar a raiz, aquilo que exatamente o seu cliente precisa. Existe formas de você identificar isso, né? E é isso que eu quero ensinar cada vez mais para vocês, pessoas que estão se tornando terapeutas, para vocês que já são terapeutas, terem essa habilidade de identificar a raiz do bloqueio, porque isso é o que vai trazer o resultado para o seu cliente. Então, não é ficar aplicando um monte de coisa, fazendo um monte de procedimento. Não, existem procedimentos que vão atuar naquilo, exatamente naquilo que seu cliente precisa. E ali a gente pode, sim, trazer resultados cada vez maiores, tá? Mas um procedimento muito importante de você ter consciência é que essas técnicas, né, que eu fui criando o protocolo mesmo de atendimento, que foi através do TVS, o Terapia Vibracional Sistêmica. Esse procedimento que eu construí ao longo da minha carreira como terapeuta, ele traz uma segurança para a gente aplicar e identificar esses bloqueios, tá? Quando você aplica essas técnicas, sem nenhuma intenção, sabe? Quando você só aplica a técnica e você tem o conhecimento de ler aquele procedimento, de ler aquele resultado, quando você tem essa habilidade, que ela é construída de acordo com seu aperfeiçoamento nessa área, você consegue trabalhar aquele cliente,
trabalhar aquelas questões sem carregar expectativa, peso, ou sem querer mudar algo ali que ainda não pode ser mudado naquele cliente, entende? São procedimentos que vão facilitar a sua abordagem como terapeuta e por isso você pode atender muito mais pessoas, porque você não vai se comprometer ali energeticamente com nenhum deles. Você vai exclusivamente aplicar procedimentos técnicos que geram resultados imediatos, tanto para você identificar como para eliminar esses bloqueios, tá? E eu quero que cada vez mais terapeutas, cada vez mais pessoas saibam aplicar esses procedimentos, porque eles realmente são muito simples de serem aplicados e trazem resultados incríveis. Teve um outro caso de uma outra cliente que esse caso eu lembro bem. Ela veio para um atendimento, não era uma cliente regular, assim, ela veio 2 vezes, eu acho, e aí ela morava fora, que o noivo dela, eu acho que ele era de outro país, tá? Eu não sei de onde agora exatamente. O noivo dela era de outro país. E ela estava prestes a casar. Ela ia casar. Bem logo, assim. Eu acho que era, tipo, uns 15 dias antes do casamento, talvez. Eles estavam já, assim, se preparando para o casamento. E ela estava muito angustiada. E ela procurou atendimento porque ela tinha a sensação que ela estava cometendo um erro de casar. Ela estava cometendo um erro. Era essa a sensação que ela tinha e que ela trouxe para o atendimento. E aí, nesse primeiro atendimento que eu fiz com ela, também apareceu um bloqueio muito grande, um aspecto muito dolorido dela, que ela chegava a gritar de dor, gente. Quando a gente acessa esses bloqueios, a pessoa manifesta na hora que ela identificou, que ela acessou aquele bloqueio. E eu fui trabalhando nesse bloqueio que ela tinha, com um procedimento de liberação do chakra cardíaco também. E a gente foi acessando a origem daquele bloqueio, foi acessando, e ela começou a entrar numa catarse muito forte, numa dor muito forte. E que agora, se eu não me engano, isso estava associado a ela e ao pai. Era um sentimento que ela relatava assim. Deixa eu tentar lembrar, porque já fazem muitos anos esse procedimento. Eu tô lembrando dele agora. Conforme eu vou falando sobre essas técnicas, né, a gente vai lembrando desses atendimentos. E ela falava que ela sentia que ela estava traindo o pai dela. E aí a gente foi trabalhando essas liberações, esse desbloqueio, e fui trabalhando com movimentos regressivos também, porque, gente, um terapeuta, ele precisa ter uma grande habilidade de identificar o que aquele cliente está precisando. Então, muitas vezes, aquele procedimento ali, eu estava sozinha com a cliente. Eu não podia esperar para trabalhar aquele bloqueio numa constelação familiar. Não podia fazer isso. E talvez uma constelação eu nem chegasse com tanta intensidade como eu cheguei naquele atendimento individual ali. Então, eu fui aplicando alguns procedimentos para identificando, né, o que aquela cliente precisava naquele momento e aproveitando todo aquele movimento de catarse que ela estava me trazendo ali para trabalhar a liberação imediata daquele bloqueio ali. Não podia esperar, gente. Ela estava 15 dias para casar e estava com toda aquela dor e se distanciando até do noivo, prestes a casar.
E isso é uma coisa bem interessante de se avaliar, porque sempre quando a gente vai dar um passo muito importante na nossa vida, às vezes vem esses sentimentos, você começa a criar problemas, a criar situações para dificultar esse passo. Então, essa cliente, ela percebeu que ela estava fazendo um movimento ali que não ia ajudar o casamento dela. Muito pelo contrário, estava distanciando e até poderia trazer problemas bem sérios para o casamento, né? Então, a gente foi trabalhando naquela liberação, trabalhamos durante o atendimento todo com várias técnicas. Perceba, gente, o que eu ensino são várias técnicas, não é um único procedimento. Um terapeuta, para ele se sentir seguro de atuar nesses bloqueios, ele precisa sim ter uma bagagem de ferramentas nas suas mãos para utilizar com aquele cliente as técnicas mais apropriadas. Porque para um você utiliza uma coisa, para o outro talvez seja outra coisa completamente diferente, por mais que sejam sintomas parecidos. Então, conforme você vai atendendo aquelas pessoas, vou dar esse exemplo, né? Conforme eu fui atendendo essa pessoa, eu fui percebendo que eu podia utilizar algumas técnicas que me favoreciam chegar nesse ponto, na raiz do problema. E a gente chegou na raiz do problema. E no atendimento, imediatamente, a pessoa já sentiu um alívio muito grande. Aí, uns dias depois, ela me mandou mensagem dizendo que estava completamente já feliz, né, de estar prestes a casar, que toda aquela sensação ruim que ela estava sentindo, todo aquele distanciamento que ela estava sentindo, aquilo tinha aliviado. E a gente aplicou um atendimento, eu apliquei vários procedimentos para o quê? Identificar a raiz do problema. A raiz do problema. Que isso é o mais importante, gente. Além de identificar a raiz do problema, você precisa ter as ferramentas, precisa ter. É como se, assim, você tivesse uma caixa de ferramentas. O terapeuta é assim, ele tem que ter a sua caixa de ferramentas. Então, um constelador que só trabalha com a constelação vai ficar faltando. Vai ficar faltando alguns procedimentos que são indispensáveis para você trabalhar as questões dos seus clientes. Um terapeuta que só trabalha com o Theta Healing, por exemplo, vai ficar faltando. Entende que você precisa ter a sua caixa de ferramentas, mesmo que você não identifique, eu sou só constelador, Grazi, é assim que eu me posiciono. Tá ótimo, mas você, na sua caixa de ferramentas, você precisa ter vários mecanismos para você trabalhar com aquele cliente. Grazi, mas qual é a melhor técnica para eu iniciar nessa carreira de terapeuta? A melhor técnica, o melhor procedimento de você iniciar uma carreira como terapeuta ou para quem está iniciando é o TVS, Terapia Vibracional Sistêmica. Por quê que ele é a melhor técnica, o melhor procedimento? Porque ali você não precisa de uma grande habilidade. Você não precisa de muita experiência para você aplicar aqueles procedimentos, porque eles são procedimentos técnicos. Você aplicou e aquilo já gerou um efeito. Não precisa você ter habilidade, você ter experiência. Já uma constelação familiar, você precisa ter muita habilidade, muita experiência, muita vivência. Então, não é o melhor caminho de você iniciar os seus movimentos terapêuticos.
o melhor caminho para você iniciar os seus movimentos terapêuticos é ter técnicas simples que independam da sua experiência. Claro que quanto mais você vai aplicando esses procedimentos simples, mais você vai criando habilidade, mais você vai criando sensibilidade de perceber o que o seu cliente precisa. Então, o TVS, que é um procedimento que eu ensino na formação em constelação familiar, por exemplo, você recebe esse curso junto na formação em constelação familiar, quando você faz essa formação comigo, para você iniciar nessa carreira terapêutica, ele é um procedimento indispensável, indispensável. Porque ali você consegue trabalhar coisas complexas com procedimentos simples. Consegue trabalhar situações complexas do seu cliente com procedimentos simples que não envolvem a sua experiência, a sua bagagem como terapeuta. Então, esse é o melhor meio de você iniciar nessa área. Foi com isso que eu iniciei, gente. Foi com o TVS, que foi a construção de várias técnicas, né? Embora eu não tenha feito formação em TVS, porque quem dá a formação em TVS sou eu, né? Eu formei esse método. Então, são procedimentos, vários tipos de procedimentos, cada um para uma finalidade, que você simplesmente aplica e aquilo vai gerar um efeito. Então, o melhor caminho de você iniciar nessa carreira é aplicando esses procedimentos simplificados. Tá? Vocês estão me acompanhando, gente? Estão entendendo o que eu estou falando? Como é que vocês estão aí? Porque eu sei que tem vários terapeutas que me seguem aqui, que já atuam nessa área, mas também tem várias pessoas aqui que têm a intenção de trabalhar como terapeuta, né? E é muito importante que você escolha o procedimento que realmente você possa ter uma certa segurança, que ele vai te deixar seguro, né? Num ambiente protegido, né? Tanto para você não entrar em ressonância com algo do seu cliente, como também você se sentir segura de que aquele procedimento vai gerar um efeito, vai gerar um resultado, né? E é isso que eu acho que é o mais incrível do TVS, porque você consegue aplicar técnicas simples que vão gerar um resultado imediato, que independe da sua experiência como terapeuta, tá bom? Temos perguntas, gente? Temos perguntas? Mandem aí suas perguntas. Deixa eu ver, acho que tem uma pergunta aqui. Eu tenho a Neuzi. Eu tenho bloqueio de não saber responder na hora. Estou melhorando, mas quero aprender mais. Sim, então, nesses procedimentos terapêuticos, né, que eu ensino vocês a aplicarem, tanto em si mesmo como nas outras pessoas, mas principalmente, gente, você que é terapeuta, você precisa criar essa habilidade, sabe? De identificar qual é o bloqueio, qual é a técnica que você poderia utilizar nesse caso, que a pessoa não consegue se posicionar. Quando que foi? Eu fiz um atendimento a semana passada ou essa semana? Não, semana passada, né? Hoje é terça. Semana passada, de algo exatamente assim, que a pessoa não conseguia se posicionar de acordo com a sua habilidade ali, né? Ela é uma pessoa que é terapeuta também e tal. Ela não conseguia argumentar diante de algumas pessoas.
pessoas que tinham tipo assim, um cargo maior que ela, pessoas que eram mais velhas que ela não conseguia argumentar, né? E aí, qual é o procedimento adequado para isso? Aquele atendimento ali, a gente identificou o bloqueio dela, e essa identificação foi muito interessante, né? Porque há toda uma condução, gente, para esse processo de identificação. E, gente, olha, quando você tem esses procedimentos adequados, você identifica na hora, num único atendimento, você identifica aonde que está o bloqueio do seu cliente, um único atendimento. Aquilo já vai gerar um efeito imediato para você trabalhar. Então, ó, Rosânia, que é terapeuta, e demais terapeutas, coloque aqui quem é terapeuta para eu saber quem é terapeuta. Ó, o Delmir é terapeuta. Quem mais é terapeuta? Coloca aqui para mim. Aí essa cliente estava com um bloqueio assim, que ela não conseguia se posicionar, não conseguia falar nesse instante onde ela precisava argumentar algo, algum procedimento técnico mesmo, né? E ela tinha habilidade para isso. Ela tem bagagem, ela tem experiência para isso. Mas na hora ela travava. Então, qual o procedimento adequado você deve aplicar com uma pessoa que tem essa dinâmica? Entenda assim, ó, gente, que todo o meu trabalho é conduzir para que o próprio cliente identifique a origem desse bloqueio. Eu não sou a pessoa que vai trazer a informação de onde está o bloqueio. Não deve ser o terapeuta. Não deve ser o terapeuta. O terapeuta deve ser um facilitador do processo do cliente. Então, quando você trabalha com um bloqueio assim, como o da Neuzi falou, que é um bloqueio de fala, você vai ter procedimentos adequados para trabalhar esse bloqueio, mas que o próprio cliente identifique aonde que está a origem daquele bloqueio. Quer ver? Eu não sei aonde está a origem do bloqueio da Neuzi, porque eu não atendi ela, então eu não posso falar. Mas eu posso falar dos casos que eu já atendi. E um caso foi alguns dias atrás. E essa pessoa estava com bloqueio e ela identificou aonde que foi, qual foi a circunstância que causou esse bloqueio. Aí ela chegou exatamente no ponto, que era, ela fez toda a formação básica dela, escolar, com a mãe. As primeiras séries ali que ela fez, né, o prezinho, a primeira série, a segunda série, que nem sei mais se é assim que se diz. Enfim, na minha época era assim, né? Primeira série, segunda série, terceira série e tal. Nessas primeiras séries iniciais, ela teve como professora a mãe. E ali ela identificou o quanto ela sentia pressionada e não poder falar tudo o que ela queria ou não poder perguntar tudo o que ela queria, porque ela tinha como professora a própria mãe. E o que uma criança que tem uma professora como a própria mãe vai sentir? Que ela está ainda mais encapsulada nesse campo de consciência familiar. Ela não consegue ir para a má consciência. Ela fica completamente envolvida nessa consciência familiar, até na escola. E isso traz bloqueios da pessoa conseguir se expressar, conseguir falar. Né? Nesse caso, trouxe um bloqueio. Talvez para outros casos tragam bloqueios de esferas diferentes, de áreas diferentes. Mas para esse caso, trouxe um bloqueio. E ela nem imaginava que tinha sido essa a origem do bloqueio.
E no procedimento que eu vou aplicando e que eu ensino meus alunos a aplicarem, isso é possível de ser trabalhado, visto, resolvido. Com ferramentas simples, técnicas extremamente simples de você aplicar e identificar. Gente, nós não sabemos, principalmente, né, a pessoa comum aí que vai buscar um atendimento, ela não sabe qual é o bloqueio dela muitas vezes. Ela não sabe qual é o bloqueio. Ela não sabe qual é a origem do bloqueio. O terapeuta, ele está ali para ajudar ela nessa identificação, para conduzir ela a conseguir identificar e também liberar esses bloqueios. Então, a gente não sabe. É só fazendo o procedimento mesmo de acessar essas imagens, acessar o que ficou esquecido lá atrás, que você vai conseguir liberações, tá? E eu aqui, como mentora de terapeutas, ensino vocês a fazerem essas identificações. E mais do que identificar, também eliminar esses bloqueios para que a sua vida, possa fluir melhor. E é impressionante os resultados que nós temos a partir dessas dinâmicas, desses procedimentos. É impressionante, tá? Então, terapeutas, continuem aqui acompanhando o meu trabalho. Eu tenho certeza que eu vou trazer aí, eu vou trazer para vocês ferramentas cada vez mais, trazer cada vez mais procedimentos terapêuticos aqui para vocês irem identificando aquilo que vocês precisam desenvolver, as habilidades que vocês precisam ter, né, para gerar os melhores resultados para os seus clientes, certo? Porque assim você se torna bem-sucedido nessa área. Quanto mais resultados você proporciona, mais o seu cliente vai ficar satisfeito, mais ele vai ficar feliz e realizado, mais ele vai te indicar para outras pessoas. Porque, gente, uma coisa bem interessante, né? O bom terapeuta é aquele que o cliente não precisa ficar retornando, não. É aquele que faz o procedimento e que libera a pessoa para a vida e que realmente a pessoa sente um efeito de não precisar ficar toda hora buscando procedimento terapêutico. Grazi, mas isso vai me tornar bem-sucedido? Muito, muito, porque essas pessoas vão te indicar para cada vez mais pessoas. Gente, olha só, eu tô aqui em São Paulo, e estou atendendo gente presencialmente aqui em São Paulo, de Florianópolis. Porque são pessoas que confiam tanto no meu trabalho que indicam, né, para outras pessoas e que essas outras pessoas fazem o movimento de vir até mim em outro estado. Entende? Então, você não vai ter dificuldades de ter clientes porque você traz resultados para eles. Muito pelo contrário, você vai ter cada vez mais resultado e sucesso nessa área se você trouxer resultados eficientes para o seu cliente, que realmente libere ele para a vida, que ele não fique dependente de você. Porque um terapeuta que vai assim aos pouquinhos, né? Muitas vezes assim, não liberando, não fazendo os procedimentos que poderia já fazer com aquele cliente. Alguns clientes, gente, lógico que a gente precisa ir aos poucos, mas alguns a gente aplica um procedimento, aquela pessoa já sente um alívio tão grande e já libera. Ontem mesmo eu fiz um atendimento online e aí a pessoa disse assim, nossa, no final do atendimento, né? Nossa, como é que pode, né? Inicia o atendimento num estado e no final já está completamente diferente, já sente algo completamente diferente.
Por quê? Porque já liberou, já trabalhou aquela questão. É claro que existe, muitas vezes, um continuar aí o seu processo, né? Existe o continuar, óbvio que existe, porque a evolução, ela continua, né? Não vai ser um procedimento apenas. Mas o terapeuta que fornece uma liberação imediata, nossa, ele vai ter muito mais sucesso profissional do que aquele que fica levando o cliente em banho-maria. Nossa, eu sou completamente contra isso. Nunca consegui fazer isso, de levar meu cliente em banho-maria. Às vezes o cliente ficava lá querendo ter mais atendimento, eu dizia, não, agora você já pode andar sozinho, sem a minha ajuda. Tá? Então, nós terapeutas precisamos ter essa habilidade de identificar e liberar o cliente o mais rápido possível, porque ele não precisa ficar dependente de você.